Exemplo 1. O bloco de ligação, localizado internamente ao cabeçote. Muito pouca gente sabe que o cabeçote, além da função de proteção, ele também existe para que ele mantenha, faça com que a temperatura interna dele, aonde está localizado o bloco de ligação, seja constante. Por isso, podemos usar bornes de latão niquelado. Se não existisse essa lei, teríamos que usar bornes da mesma liga do termopar. Na realidade, quando colocamos bornes de latão niquelado, nós estamos usando ligas diferentes do termopar. E isso faz com que você possa estar gerando um novo termopar no cabeçote e interferindo na medida. Por que nós podemos usar os bornes de latão niquelado? Porque são materiais diferentes, seria o material C, representado anteriormente no slide, porém, as suas extremidades estão à mesma temperatura. Ele é muito pequeno, então aqui nós temos um termopar, ele é ligado aqui embaixo, e aqui em cima nós temos o cabo. Então, as suas extremidades, onde é ligado o cabo e aonde é ligado o termopar, estão à mesma temperatura. Isso até porque você tem um cabeçote fechado, aonde ele faz com que mantenha-se a temperatura interna constante. Então, dessa forma, você pode usar, sim, bornes de outro tipo de material. Eu já vi na minha experiência profissional empresas que pediam que o borne de latão niquelado fosse substituído por bornes da mesma liga do termopar utilizado. Então você vê, a lei dos metais intermediários existe e ela existe justamente para ser utilizada. Então você não precisa comprar termopares com bornes da mesma liga do termopar. Não tem sentido. Um outro exemplo dessa lei na prática. O conector comum como ligação de cabo de compensação. O conector compensado, normalmente usado para fazer ligação em aparelhos, é muito usado também para fazer emenda de cabos. Então, você pode usar o conector compensado para fazer uma emenda de cabo. Eu poderia usar aqui um conector de cobre comum, por exemplo? Posso. Pela lei dos metais intermediários, eu posso usar um material C, desde que as suas extremidades estejam à mesma temperatura. Normalmente, esses bornes de cobre, eles são extremamente pequenos. Então, a chance de você ter aqui uma temperatura entre as suas extremidades diferentes é muito pequena, quase zero. Então, você pode sim usar conectores de cobre comum para fazer a ligação. Existem empresas, por exemplo, que ligam termopares em painéis onde existem borneiras de cobre. Então, o painel aí nessa situação vai estar fazendo a função do cabeçote, de manter o local interno sobre a mesma temperatura. E você pode usar normalmente essas borneiras de cobre. Um exemplo 3. A solda feita na junta quente, agregando material diferente. Da mesma forma do borne de ligação, a hora que eu faço uma solda no termopar, eu estou agregando um material diferente. E agregando material diferente, pela definição de termopares, eu estaria criando um novo termopar na sua extremidade. Porém, isso não faz a mínima diferença, porque a lei dos metais intermediários diz o seguinte: quando eu coloco aqui um material diferente nas ligas que compõem o termopar e as suas extremidades estão à mesma temperatura, é como se não existisse esse material diferente. Então não importa que eu faça uma solda pequena de topo, que eu faça uma torção e uma solda pequena de topo, que eu faça uma solda de topo exageradamente grande, ou faça uma torção com uma solda exageradamente grande. Se as suas extremidades tiverem a mesma temperatura, de nada isso vai acarretar problemas. Como essa junta quente vai estar inserida no processo, não existe a mínima possibilidade de essas junções estarem a temperaturas diferentes. Então, essa lei explica uma dúvida muito comum entre os usuários. Aqui nós temos um termopar formado por cabo de extensão
e aqui a junta quente representada na foto.